Boa noite, professor, tudo bem? A gente gravou o nosso projeto ontem, mas por alguns problemas que teve aqui na questão da gravação, com o programa e tudo, o meu áudio acabou não saindo, tá? E aí, como o meu áudio não saiu e eu dou entrada no trabalho, então eu resolvi fazer a gravação separadamente. Até mesmo pela questão de alinhamento, de hora, de agenda de todo mundo para gravar novamente. Mas no demais, na continuidade do vídeo, você vai ver que a gente está lá na apresentação do trabalho todos conjunto. Então, assim, apresentando o nosso grupo, a gente está aqui apresentando o trabalho de direito das coisas reais e eu entro aqui com um tema de aquisição da propriedade imóvel. Dentro do livro que o senhor passou como para a gente fazer a leitura, o conhecimento e o vídeo da sua aula, eu consegui trazer uma classificação de aquisição da propriedade imóvel de duas formas. Uma forma originárias de aquisição e formas derivadas de aquisição. Nas formas originárias, eu consegui classificar em ocupação e uso capião, né? A ocupação podendo ser descoberta ou invenção, achado de tesouro, e ocupação stricto sensu, que seria caça, pesca, etc. O uso capião, o ordinário e o extraordinário. Nas formas derivadas, a especificação, confusão, comistão e disjunção e a tradição. A especificação eu posso tratar de especificador e matéria-prima e espécie nova. E a tradição eu classifiquei em três, que seria ali a tradição ficta, a simbólica e a real. Falando de uso capião, que seria a primeira forma da aquisição da propriedade, a gente consegue elencar no código 6 formas de aquisição da propriedade imóvel: capião, ocupação, achado de tesouro, tradição, especificação, confusão, comissão e disjunção. Dando início com o uso capião, digamos que ele utiliza das regras as mesmas do imóvel, né? Então, assim, eu consigo subdividir em ordinário e extraordinário. Na ordinária, ela exige o justo título e a boa-fé, a pá da posse contínua e incontestável da coisa por 3 anos. Esse é o prazo. Na extraordinária, ela não exige o justo título e boa-fé, mas apenas a posse contínua e incontestada por 5 anos. Então, assim, o uso capião, no que cabe, seriam as mesmas regras do imóvel. Uma hipótese interessante, que também é uma polêmica, se seria possível o uso capi a coisa móvel. Uso capi a coisa móvel furtada. Então, digamos assim, o direito em si, ele não pode legitimar atos ilegais. Então, a doutrina pura entende que não é possível uso capi a coisa móvel furtada. Mas a jurisprudência está pacificando, ainda não pacificado, como o professor diz que ele não indica, tá? O professor, ele não indica, porque se você pegar um doutrinador que utiliza ali da doutrina pura, do direito puro ali, ele vai dizer que não, então ele não recomenda. Mas assim, levando em conta que o uso capião extraordinário, ele só exige a posse mansa e pacífica e o tempo dispensando ali, retirando o título de boa-fé. Então, assim, alguns entendimentos estão levando decisões assim, tá? Mas ainda não pacificado como direito.
Tratando da ocupação, a ocupação também é uma forma originária, né? Ela é elencada ali no artigo 1263 do Código Civil, que fala o seguinte: quem se assenhorear de coisa sem dono para logo lhe adquira a propriedade, não sendo essa ocupação defesa por lei. A ocupação é uma forma de aquisição originária pela qual alguém se assenhoreia de algo que não tem dono, né? A essência do instituto, ele reside na apropriação da coisa sem dono, pelo simples fato de alguém aprendê-la. Não tem muito o que a gente colocar. Aí daí tem uma divisão, né? Que tem ali a res nullius e a res derelicta. Perdão. A res nullius diz que é coisa que não tem dono, que nunca foi objeto de assenhoreamento, tal como animais bravos em liberdade, digamos assim. E a res derelicta diz que da coisa que já teve dono, mas não tem mais. Ou seja, algo abandonado, digamos assim. Tendo em vista que isso não é mais tão frequente assim, as coisas sem dono, ocupação, com modalidade aquisitiva, isso ficou já reduzida, não se existe muito. Bom, passando para o achado de tesouro. Quando a gente fala assim, a gente até pensa, né? Nossa, mas ainda existe isso. O código regula no artigo 1264, 1265 e 1266. Ele traz essa regulação da seguinte maneira. O 1264 ele fala que o depósito antigo de coisas preciosas ou oculto e de cujo dono não haja memória será dividido por igual entre o proprietário do prédio e o que achar o tesouro casualmente. Então, basicamente, eu estou no meu vizinho, achei um baú de moeda lá, ele não lembrava, não sabia. Então, a gente divide em partes iguais esse tesouro. O 1265, ele já fala que o tesouro pertencerá por inteiro ao proprietário do prédio, se for achado por ele, ou em pesquisa que ordenou ou por terceiro não autorizado. Digamos que o dono da propriedade encontrou o tesouro, é dele. Aí ele mandou fazer uma pesquisa, trouxe um pesquisador e tudo, contratou, achou, é dele. Digamos que um terceiro não autorizado na propriedade dele encontrou, e esse terceiro, além de não ser não autorizado, o proprietário sabia que tinha existência possível desse tesouro lá. O tesouro é do proprietário. O artigo 1266 ele já fala o seguinte: achando-se em terreno aforado, o tesouro será dividido por igual entre o descobridor e o fiteuta, ou será deste por inteiro quando ele mesmo seja o descobridor. Então, o que eu posso dizer aqui? Eu posso dizer que, digamos que terras da União, dos estados, dos municípios, então, assim, digamos que o descobridor, o pesquisador está nessa área, encontrou o tesouro, esse tesouro é dele. O pesquisador tem direito sobre esse tesouro. Mas digamos que nessa parte, nessa área, nessa propriedade, ela tem ali um efiteuta, que seria ali basicamente alguém que usufrui do imóvel, um arrendatário, digamos assim. Esse tesouro ele vai ser dividido em partes iguais entre o descobridor e esse efiteuta, arrendatário e... Bom, passamos agora para a tradição. A tradição é a forma mais habitual, que seria a passagem da coisa de mão em mão. Por exemplo, no contrato de compra e venda. Eu vendi a coisa, passei, entreguei, a partir do momento que eu entrego essa tradição, acontece a aquisição da propriedade imóvel. Então, digamos que a doação também, doei, a partir do momento que eu entrego a coisa, passou, a outra pessoa tem a aquisição da propriedade imóvel.
Então, assim, a tradição é a forma mais habitual e representativa de transferência da propriedade. Vai prender-se à ideia de entrega efetiva da coisa através da passagem de mão em mão, dentro da sistemática adotada pelo código. Tradição é o fator genético da transmissão e, por consequência, não se recebe a propriedade do bem alienado sem que esta se opere. O artigo 1267 ele fala que a propriedade das coisas não se transfere pelos negócios antes da tradição. Seu parágrafo único fala que subtende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo constituto possessório, quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa que se encontra em poder de terceiro, ou quando o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico. Bom, eu consigo explicar melhor para vocês trazendo uma classificação básica e conhecida do meio, que seria em tradição real, tradição simbólica e tradição ficta. Na tradição real, que consiste na entrega efetiva da coisa, quando o adquirente recebe, então basicamente é essa, da mão em mão, essa é a real, que seria o exemplo que eu já dei de compra e venda. A simbólica, digamos que tem algumas coisas que eu não consigo pegar na mão e entregar na mão da outra pessoa. Exemplo, um barco. Vendi um barco, comprei um barco, não tenho como pegar o barco e entregar na mão da pessoa. Então eu vou dar a chave do acesso ao barco. Mesmo caso, um carro. Esse é um padrão de exemplo. Eu vendi o carro, fui lá, vou entregar o carro. Não vou pegar o carro e entregar na mão da pessoa que eu vendi. Se eu comprei também, não vou pegar o carro na mão, né? Geralmente vai ser a chave. E isso é conhecido como simbólica. Também, né, na parte de quando você vai ali adquirir compra um carro e a pessoa te entrega a chave, como sinal de que estivesse transferindo o carro. Então, essa é a simbólica. E a ficta, ocorre no caso do constituto possessório. Traditio brevimanum, uma expressão conhecida. Digamos assim, que o locatário compra coisa locada. Digamos que ele tem uma moto alugada, né? Ele aluga essa moto e ele compra essa moto. Ele já tinha posse e ele passa a ter essa propriedade. Então essa é uma tradição ficta, porque ele já tinha posse da coisa. Com a compra, ele já passa a ter a propriedade, né? Ele adquire a propriedade do móvel, da coisa móvel. Mas assim, explicando melhor para vocês entenderem, seria assim: porque ele já aparenta ter a posse e ter a propriedade. Então não tinha como eu entregar, nessa tradição, entregar algo que já estaria com ele. Então digamos que eu vendi para ele a moto que ele já tinha locada. Então como que eu vou entregar para ele a moto que já está com ele? Então essa é a ficta. A gente apenas formaliza essa tradição. Bom, vamos falar de especificação. A especificação digamos que seria a manipulação da matéria. Isso aqui serve muito para a indústria, tá? A manipulação da matéria-prima dá lugar à modalidade aquisitiva com o nome de especificação. Considera-se especificação a transformação definitiva da matéria-prima em espécie nova mediante o trabalho ou indústria do especificador. Uma coisa que a gente tem que deixar clara aqui é que quem faz essa mistura é o especificador. E essa mistura de matéria-prima, isso não pode ser dele e tem que se transformar em coisa nova. Ou seja, a matéria-prima não pode ser dele e aquilo tem que se transformar numa coisa nova, que também não pode voltar ao estado anterior. Então, assim, segundo Caio Mário, a importância dessa modalidade ela é muito grande, entendeu? Porque ela cria, ela tem em vista a capacidade criadora do homem, né? O que cria ali como uma atividade artística, elaboração de artesanato e a indústria. Então, assim, esses são exemplos de especificação
digamos que um quadro, né? A pintura, a tela, essa relação, a escultura, em relação à pedra, era pedra a escultura, o trabalho gráfico em relação ao papel, então era um papel e teve um trabalho gráfico. Bom, e os artigos 1269 ao 1271 trata disso. O 1269 trata que aquele que, trabalhando em matéria-prima em parte alheia, obtiver espécie nova, desta será proprietário se não puder restituir a forma anterior. É aquela situação. Ele trabalhou com essa matéria-prima, por mais que não era dele, mas ele transformou numa coisa nova, ele se torna proprietário. Se não puder retornar à forma anterior. O 1270 trata que se toda a matéria for alheia e não se puder reduzir à forma precedente, será do especificador de boa-fé a espécie nova. Ou seja, a matéria é alheia, fornecedores, e não se puder reduzir à forma precedente, ou seja, não tem como retornar ao que era. Então isso aí vai ser de quem fez essa manipulação, de boa fé. Bom, agora a gente vai falar de confusão, comistão e adjunção. A confusão, comistão e adjunção seria basicamente a mistura de coisas. Misturou, são vários donos, é mais de um dono, são 2, 3 donos, um mais comum 2. Misturou as coisas e depois não tem como separar. Misturei a farinha com açúcar, não tem como separar. Misturei o vinho com vinho, não tem como separar. Então, assim, a confusão, ela é a mistura da coisa líquida, né? E a questão que eu acabei de falar, o vinho. Misturei um dono, misturou um vinho com o meu. Então, isso é uma confusão. A comistão seria coisa sólida, seca. Cereais de safra, açúcar com farinha, como eu citei, que é o exemplo que o professor dá lá na aula. A adjunção já é a justa posição de uma coisa a outra. Exemplo comum, a tinta nessa parede, entendeu? Um selo valioso em um álbum de um colecionador. O que é interessante aqui é que, nesse caso de confusão, comistão e adjunção, essa mistura ela não pode causar uma coisa nova. Até porque se virar uma coisa nova, é uma especificação. Que nem eu falei, a tinta da parede. A parede continua sendo a parede, a tinta é a tinta. Depois pode retirar a tinta e pintar outra coisa, não formou uma coisa nova. No artigo 1272, ele fala que as coisas pertencentes a diversos donos, confundidas, misturadas ou adjuntadas sem o consentimento deles, continuam a pertencer-lhes, sendo possível separá-las sem deteriorização. Misturou, tem mais de um dono, a gente consegue separar sem danificar nada, continua pertencendo cada um fica com sua parte. Acabou nisso. Parágrafo 1º. Não sendo possível a separação das coisas, exigindo o dispêndio excessivo, subsiste indivíduo a todo, cabendo a cada dos donos quinhão proporcional ao valor da coisa com que entrou para a mistura agregada. Misturou, não tem como separar. Se for separar vai dar prejuízo, se for separar vai danificar, vai dar excessivo trabalho, não adianta. Beleza, então vamos dividir aqui conforme proporcional. Quem entrou com quantidade X recebe quantidade X e quem entrou com quantidade Y recebe quantidade Y. O parágrafo 2º trata: se uma das coisas puder considerar-se principal, o dono selo-a do todo, indenizado dos outros. Ou seja, um dos dois tem a maior parte, a parte principal da mistura. Esse pode ficar com todo, só que ele vai ter que indenizar o outro que tem uma quantidade inferior, que a parte não é principal. O artigo 1273 fala que se a confusão, comissão não se operou de má fé, a outra parte caberá escolher entre adquirir a propriedade do dono, pagando o que não for seu,
abatida a indenização que lhe for devida, ou renunciar ao que lhe pertencer, caso em que será indenizado. É uma maneira simples de dizer. Alguém foi lá e de má fé misturou o meu vinho com o vinho dele. Eu consigo comprovar que isso foi de má fé. Então eu consigo escolher em comprar a parte dele. Digamos assim, é todo meu, eu vou pagar o que é da tua parte. Ou eu posso renunciar, vou renunciar da minha parte, você vai ter que me indenizar referente ao que você... a minha parte que você utilizou para a mistura. No artigo 1274, ele fala que se da união da matéria de natureza diversa formar espécie nova, a confusão ou comissão, ou adjunção, aplica-se a norma do 7.2 e o 7.3. É até meio contraditório, né? Ele falar se transformar em coisa nova. Se transformar em coisa nova passa a ser especificação, né? Utilizando esse limite da matéria-prima. Bom, basicamente é isso. Aqui eu encerro esse tema de aquisição da propriedade imóvel. E agora eu vou passar a palavra para o Fernando, que vai dar prosseguimento no projeto. E o professor, você vai observar aí que a gente continua na gravação e eu estou ali junto com os demais, tá bom? Foi apenas um problema técnico mesmo. Seguimos. Boa noite a todos. Meu nome é Fernando Henrique, sou aluno do quinto semestre da Campus Sales de Direito e gostaria de falar hoje no tema, iniciar esse tema do direito das vizinhanças, né? Nós resumimos bastante coisas aqui sobre o tema e gostaria de compartilhar alguns direitos de vizinhanças no Código Civil para todos, tá? Gostaria de compartilhar algumas coisas como o que são direitos de vizinhança, qual a importância de direito da vizinhança, quais são os direitos da vizinhança e quais são os direitos na prática, né? Nós, resumidamente, colocamos algumas coisas aqui, gostaria de compartilhar com todos, né, que fala os direitos da vizinhança são parte do direito civil que dispõe sobre algumas limitações ao uso pleno da propriedade, especialmente em relação aos vizinhos. Tudo isso visando reduzir o máximo de conflito entre eles, né? Porque todos nós já teve alguns vizinhos com alguns conflitos, com algumas coisas, né? E queremos compartilhar porque isso tudo tem previsão no nosso artigo 1277 ao 1313 do Código Civil. Sabemos que as relações entre vizinhos são sempre uma grande fonte de problemas, né? Seja em casas, condomínios, edifícios, nem sempre o convívio entre os vizinhos são uma coisa pacífica. E por isso é necessário que existam previsões sobre os direitos de cada um que todos nós temos, né? Mesmo com alterações, as ideias dos direitos já existentes desde o direito romano, tendo feito parte de outros sistemas legais que embaçam o nosso. Ou seja, né, o vizinho vem brigando há séculos e não temos nenhuma previsão que isso possa parar. Vamos lá. O que são direitos de vizinhança? Né? Os direitos de vizinhança regulam desde os frutos e galhos de árvores até o direito de construir e o direito de passagem do imóvel, dos direitos. Estão previstos nos artigos conforme foi citado, do 1277 ao 1313. A natureza jurídica do direito de vizinhança é a obrigação propter rem, ou seja, ele é a obrigação que acompanha as coisas. Quais são os direitos de vizinhança? Os direitos de vizinhança previstos no Código Civil tratam o uso anormal de propriedades, as árvores limítrofes e os seus frutos. O direito de passagem de vias, cabos e tubulações, direito de passagem de água, os limites entre prédios e o direito de tapagem de muros e o direito de construir. O uso anormal da propriedade, vamos lá, usando aquele velho ditado da avó,
O seu direito acaba quando começa o direito do outro. Conseguimos entender que, que a principal ideia do que seria o uso anormal da propriedade previsto nos artigos 1277 ao 1281 do Código Civil. O uso normal da propriedade é todo aquele que não gera incômodos e dano ao seu vizinho. Assim, o uso anormal é aquele que afeta de alguma forma esses direitos, como define o artigo 1277 do Código Civil. O artigo 277, o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais e segurança ao sossego e à saúde do que habitam, provocando por ela a utilização da propriedade vizinha. Eu estou correndo porque tem bastante artigos. Parágrafo único. Proíbe-se as interferências considerando-se a natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas as normas que distribuem as edificações em zonas e os limites ordinários de tolerância de moradores da vizinhança. Como podemos ver, a regra não é a mesma para todos os locais, já que devem ser considerados todos os envolvidos. Um hospital com grande frequência de ambulância, por exemplo, não pode ser punido por essa própria natureza, assim como o aeroporto, desde que seja construído um acordo de acordo com a sua legislação vigente. Casos práticos. Um dos maiores exemplos da atuação do advogado especialista em direitos imobiliário neste tema de direitos de vizinhança é a questão do barulho, em especial os estabelecimentos comerciais, como bares, né, casas noturnas, e é extremamente comum que bares gerem ruídos acima do permitido, que haja uma locomoção de pessoas muito grande, de veículos, né, que acaba incomodando a vizinhança. Neste caso, é possível notificar o estabelecimento, né, com esses problemas, e caso seja cessado o ruído, ajuizar uma ação, né, para poder que cesse esse problema, pois essa área é uma área residencial e não uma área comercial, né? Também é muito comum enfrentarmos casos envolvendo a necessidade de realizar ou cessar alguma obra que possa estar gerando prejuízo aos vizinhos, ou por haver risco de queda, especificamente considerando uma grande parte das obras domésticas a realizada. Infelizmente, sem que um arquiteto ou engenheiro responsável assine por ela, né? Aspectos gerais e as principais críticas na a nova lei de regularização funduciária, né? Árvores e frutos. O Código Civil traz algumas previsões sobre árvores, limitações e seus frutos, que entendendo serão autoexplicativas. Por isso, vou reproduzir alguns artigos aqui só para a gente poder entender mais um pouco, tá? Bem resumidamente. O artigo 1282, a árvore cujo tronco estiver na linha divisória presume-se pertencer em comum aos donos dos prédios confinantes. Artigo 1283. As raízes e os ramos de árvore que ultrapassaram o extremo do prédio poderão ser cortados até o plano vertical divisório pelo proprietário do terreno invadido. O artigo 1284 diz assim: os frutos caídos da árvore do terreno vizinho pertencem ao dono do solo aonde caíram e se estes forem de propriedade particular, tá? Como é possível ver, a redação é bem direta e clara. Até hoje não viemos questionamentos sobre este tema. O artigo 1285 também diz assim: o dono do prédio que não tiver acesso à via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário. Caso esse direito, o proprietário de um imóvel preso, ou seja, sem acesso a qualquer saída, pode obrigar o vizinho a lhe dar passagem.
E também é importante destacar que, como vem decidindo o STJ, não se exige um acesso seja impossível, podendo ser apenas um acesso muito difícil ou de grande custo. A ideia da lei é realmente impedir que o imóvel fique cercado, dependendo de boa vontade dos vizinhos, para que se possa passar por ele. Também existe o direito de passagem para cabos e tubulações, previstos no artigo 1286 e 1287 do nosso Código Civil, que segue a lógica semelhante buscando a isolar o imóvel de serviços essenciais. Também gostaria de agradecer por essa oportunidade e também gostaria de dar a continuidade à nossa colega Kelly Moreira. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu vou entrar com a passagem das águas, sabendo que a água é essencial para a vida, por isso há um grande regramento sobre a passagem de água no Código Civil. Entre o artigo 1288 e 1296, esse artigo destaca apenas os direitos de vizinhança, ou seja, o direito relativo diretamente aos vizinhos. Existem normas propriedades que regulam questões maiorias de utilização à passagem da água, inclusive normas ambientais. Em resumo, o fluxo natural da água deve ser tolerado pelo proprietário do imóvel que a recebe, mas qualquer alteração artificial deve ser indenizada. Além disso, não é possível que haja nenhuma alteração com o intuito de prejudicar dos vizinhos, como a lógica do direito da vizinhança. Também há diversas disposições sobre a possibilidade de canalização de água pelos imóveis do vizinho, havendo inclusive a aplicação das previsões da passagem de cabos, tubulações para essa finalidade, sempre focando no uso essencial, seja a vida, seja em uma atividade econômica. Novamente, tem uma lógica de que, se há algum prejudicado, ele pode ser indenizado e até mesmo exigir demolição da obra, caso esteja dentro do prazo do artigo 1302, 1 ano e 1 dia, vou abordar com mais detalhes no tópico de direito de construir. Limite entre prédios, muro e outros. Todo proprietário tem o direito de delimitar o seu imóvel, tanto para deixar claro o limite da sua propriedade, como para evitar conflitos com os vizinhos, como prevê o artigo 1297 do Código Civil. Artigo 1297, o proprietário tem o direito de cercar, murar, valar ou tampar de qualquer modo o seu prédio, urbano ou rural, e pode constranger seus confinantes a proceder com ele, desmarcação entre os prédios, aviventar rumos, apagando, renovar marcos, destruir arruinados, repartindo-se proporcionalmente entre os interessados, respectivas peças. E mais um dos direitos de vizinhança que pode gerar grandes discussões, especialmente quando presume as diversas são a propriedade de todos os vizinhos, em que as dispersas manutenções devem ser repartidas. No dia a dia, é muito comum vermos vizinhos se negando a dividir custo da obra ou mesmo aproveitando dela para ir empurrando aos poucos. A divisão para o lado ao lado do vizinho aumenta o seu próprio imóvel. Direito de construir. A maioria de todas as previsões do Código Civil sobre direitos de vizinhança, este é o tópico sobre direito de construir, que abrange o artigo 1299 a 1313 do Código Civil. É importante entender ainda que os direitos de vizinhança aqui previsto podem ser limitados pelo Estatuto de Cidade, pelo plano do diretor e por diversas legislações municipais sobre construções. Não sendo absoluta a previsão do Código, aqui há diversas limitações de direito de construir em suas propriedades. Por exemplo, a propriedade deve construir em uma forma que seu imóvel não despende água no imóvel do vizinho. O artigo 1300 é o dever observar a distância mínima para abertura de janela de 1,5 metros de frente para o terreno ao vizinho e de 0,75 metros se a visão não for direta. Artigo 1301. Há também previsões de distância no mínimo
de 3 metros para a construção de imóveis rurais de possibilidade de construir junto à parede de outro imóvel ou imóveis urbanos. Entre diversos outros, o ponto principal de se observar neste tópico é seguirmos a linha dos demais direitos de vizinhança. A ideia é evitar conflito entre os vizinhos, fazendo previsões mínimas de convivência do modo de reduzir o incômodo. Artigo 1302, o proprietário pode, no lupício do ano dia após a conclusão da obra, exigir que se distância da janela, sacada, terraço sobre o seu prédio. Esgorando o prazo, não poderá, por sua vez, indicar, sem entender ao disposto do artigo antecedente, nem permitir. Temos grande atuação na parte de direito de vizinhança relativa ao direito de construir. É muito comum a propositura de ação de negociação de obra nova, ação demolitória. Mesmo em caso que não esteja expressamente previsto no Código, em que identifica que o objetivo da construção foi apenas a má-fé de um vizinho para prejudicar o outro, como, por exemplo, fazer um muro excepcionalmente alto apenas para fazer sombra na piscina do vizinho. Quais direitos de vizinhança na prática? A atuação dos advogados na área acaba sendo imprescindível e devemos focar especialmente na tentativa de mediar o conflito, oferecer as soluções rápidas ao cliente, que muitas vezes são extrajudiciais, seja como notificação ou mesmo na tentativa de conciliação prévia. Além disso, é sempre importante levar em consideração ideal principais nas previsões do Código Civil, que são manter a boa-fé, evitar o vizinho prejudique o outro. Com isso em mente, fica mais fácil de entender os direitos na vizinhança. Agora eu vou passar o tema para o nosso amigo Tarcísio. Boa noite a todos, meu nome é Tarcísio, sou aluno do 4º semestre do Direito. Vou estar falando agora sobre condomínio, que se encontra a partir do artigo 1314 do nosso Código Civil. Primeiramente, eu vou estar falando sobre o conceito de condomínio, tá? Condomínio é o direito real de propriedade exercido comumente por mais de uma pessoa sobre o mesmo objeto. Dizem que condomínio, quando a propriedade da mesma coisa pertence a mais de uma pessoa. Nesse sentido, existem 2 tipos de condomínio, o ordinário e o edilício. Eu vou começar a falar primeiramente do ordinário, tá? Para todos entenderem. O ordinário é quando a mesma coisa pertence a mais de uma pessoa, cabendo a cada uma delas igual direito, idealmente sobre todo e cada um das partes. Nesse caso, a coisa indivisa é distribuída em partes iguais para cada uma delas, tá? Eu vou dar um exemplo agora. Quando você compra uma casa e você é casado em comunhão parcial de bens, você exerce a propriedade em condomínio com sua esposa ou com seu esposo, porque os bens construídos onerosamente, na constância do casamento, vocês exercem em condomínio essa propriedade sobre essa casa, né? Só um minutinho. Da mesma maneira, pode ocorrer quando você recebe uma herança de seus pais. Você e seu irmão, como por exemplo, você fica com 50% e seu irmão fica com 50% dessa casa. Cada um tem as frações ideais sobre o imóvel. Essa parte que eu acabei de falar para vocês é a parte ordinária do condomínio, tá? Agora eu vou estar falando sobre a outra parte, a parte edilício, né, do condomínio. Só um minutinho. Vamos lá. Edilício
é aquele formado com base na conjugação de partes de propriedade exclusiva e outras propriedades comuns. Ele tem a ver com a ideia de apartamentos na qual você tem a propriedade exclusiva do seu imóvel e você tem as áreas comuns, pois as áreas comuns são exercidas em condomínio, né? Chama-se condomínio edilício aquele instituído em edificações, como prédios residenciais e comerciais, nos quais se divide a propriedade em porções ideais de propriedade exclusiva e individual e partes ou áreas comuns nas quais incide condomínio e deve ser exercida a composta pelos condôminos, né? Vamos lá. Dentro do condomínio ordinário, podem ser encontradas espécies de condomínio ordinário, como por exemplo, condomínio pró-indiviso, que é aquele que perdura de fato e de direito, como, por exemplo, citamos uma casa, onde os diversos proprietários não poderão dividir faticamente os cômodos, como construir um muro no meio da sua casa, não tem como, né? Então, não pode não pode dividir, pois não tem como passar, né? Agora, tem um condomínio pró-divuso, divuso, como, por exemplo, de um terreno grande, onde você opta pela parte dos fundos e deixa a parte da frente para a pessoa que você divide o condomínio. Isso ocorre quando consegue dividir faticamente, você teme condomínio pró-divuso. Vamos supor, você tem um terreno com seu irmão, vocês dividem eles em partes iguais, você fica com a parte dos fundos e o seu irmão fica com a parte da frente, né? Existe também os condomínios voluntários ou convencional. São aqueles que são criados pelo acordo de vontade das partes, como por exemplo, compra e venda de imóvel em sociedade. Você tem um sócio e vocês decidem vender o imóvel que vocês têm ou alugar, né? Aí vão se dividir em partes iguais, né? E também temos o condomínio legal, também chamado de necessário. É aquele imposto pela lei. Existem dois tipos de condomínio legal, tá? Vamos lá. O condomínio legal forçado, que é aquele onde existe um inevitável estado de indivisão, tais como ocorre com os muros e cercas, né? A gente pode citar o artigo 1327 do nosso Código Civil. Eu vou estar lendo para vocês terem um entendimento melhor. O condomínio, artigo 1327. O condomínio por meação de paredes, cercas e muros e valas regula-se pelo disposto neste código. Foi o que eu acabei de dizer, né? É um condomínio legal forçado, né? Que é as divisões. E também temos o condomínio legal fortuito, que é aquele estabelece no momento da abertura da sucessão da partilha, né? Eu vou estar lendo agora alguns artigos aqui do nosso código para melhor entendimento dos meus colegas, tá? Eu gostaria de estar lendo aqui no artigo 1315, no seu parágrafo único, ele vai nos dizer que presume-se iguais as partes ideais dos condôminos, né? Então, assim, tudo que tiver para ser feito ali entre você e o seu sócio vai ser dividido em partes iguais, porque
Não pode você fazer mais do que o seu sócio. Não, tem que ser tudo em partes iguais. E sobre o condomínio edilício, eu gostaria de destacar o artigo 1336 do nosso Código, que vai falar sobre os deveres do condômino, né? Inciso 1º vai nos dizer: contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção. É aquilo, né? Quando a gente mora em condomínio, a gente paga ali, vamos colocar assim, como se fosse uma mensalidade mensal para as despesas que o condomínio em si ele tem ali, como custo de funcionário, custo com manutenção de alguma coisa, de portões, e esse inciso, ele nos traz isso, né? Ele nos traz que cada condomínio ele vai pagar sobre a proporção adequada, né? E agora eu vou estar passando a palavra para o nosso Natanael estar concluindo o nosso trabalho. Olá, sou o Natanael. Vou falar sobre direitos reais de garantia. Bom, o professor Augusto Rank tem uma predileção pelo civilista Orlando Gomes, né? É um autor que ele gosta de recorrer. E o civilista Orlando Gomes apresenta o conceito de direito real de garantia como sendo aquele direito que confere ao credor a pretensão de obter o pagamento da dívida com o valor do bem aplicado exclusivamente à sua satisfação e assegura o recebimento da dívida pelo credor. Ou seja, o direito real de garantia é o direito que se distingue, por exemplo, do direito da garantia pessoal, né? Em uma obrigação, você pode apresentar uma garantia pessoal, que pode ser, por exemplo, um terceiro assumindo a resolução da dívida, mas você pode apresentar também uma garantia real. E a garantia real é o bem, né? E conforme diz o civilista Orlando Gomes, esse bem vai ser aplicado exclusivamente à satisfação da dívida. Então, por exemplo, você apresenta um bem como um apartamento que vale 150 mil para bater uma dívida, para garantir uma dívida de 100 mil. Em eventual necessidade de execução da dívida, o credor vai ficar com o valor que é exclusivamente necessário à satisfação da dívida e o restante será devolvido para o devedor. E ainda conforme o civilista Orlando Gomes, o direito real de garantia assegura o recebimento da dívida pelo credor, porque é sustentado em um bem. Nessa nossa apresentação, vamos falar sobre os direitos reais de garantia nos seguintes termos. Vamos falar sobre as características dos direitos reais. Vamos falar dos requisitos de validade para a constituição dos direitos reais de garantia. Ou seja, para que você constitua os direitos reais de garantia, existem alguns requisitos de validação. Esses requisitos de validação vão recair sobre os objetos, sobre os bens e também sobre as pessoas, sobre o credor, sobre o devedor, né? E vamos falar também sobre algumas garantias, né, como o penhor, a hipoteca e a alienação fiduciária. Bom, os direitos reais de garantia sobre coisa alheia apresentam 4 características fundamentais, que são a preferência, a indivisibilidade, a sequela e a excussão. Né? Só repetindo, as 4 características fundamentais dos direitos reais de garantia são preferência, a indivisibilidade, a sequela e a excursão, as quais falaremos agora. Então, primeiro falaremos sobre a primeira característica dos direitos reais de garantia, que é a preferência, né? A preferência é regida pelo artigo 1422 do Código Civil, que afirma o seguinte: o credor hipotecário e o pignoratício, né? O credor hipotecário é aquele que detém o título da hipoteca, e o credor pignoratício é aquele que detém um título de penhora de algum bem. O credor hipotecário e pignoratício tem o direito de excutir, né? Excutir é executar judicialmente uma dívida, né?
esses credores, o credor hipotecário e o credor pignoratício, têm o direito de excutir, ou seja, de executar judicialmente e vender em asta pública, né? Vender em asta pública, vender em leilão, a coisa hipotecada ou a coisa empenhada e preferir no pagamento a outros credores, observada, quanto à hipoteca, a prioridade no registro. O que quer dizer isso? Se houver outros credores, a preferência será para o hipotecário e para o pignoratício, né? Ou seja, a preferência vai dar prioridade para os credores hipotecários, aqueles que detêm a hipoteca, e o credor pignoratício, aquele que detém o título de penhora. Outra característica fundamental dos direitos reais é a indivisibilidade. E essa característica é regida pelo artigo 1421 do Código Civil, que afirma o seguinte: o pagamento de uma ou mais prestações da dívida não importa exoneração correspondente da garantia. Ou seja, se o devedor paga 1, 2, 3, 10, 15, 20 prestações da dívida, não quer dizer necessariamente que aquilo vai importar exoneração correspondente da garantia, né? O banco poderá executar a hipoteca inteira do imóvel para reaver o resto da dívida. Daí o conceito de indivisibilidade, né, prevista no artigo 1421, no que se refere aos direitos reais de garantia. Outra característica fundamental dos direitos reais de garantia é a sequela. A ideia de sequela pode ser remetida, né, até de forma um tanto grosseira, a sequela de doença, né, que é algo que acompanha a pessoa, independente de ter cura ou não, né, a sequela pode permanecer. E a sequela, no caso dessa característica dos direitos reais de garantia, regida pelo artigo 1419 do Código Civil, que afirma: nas dívidas garantidas por penhor ou anticrese. Anticrese acontece quando o devedor transfere ao credor a posse de bem imóvel para que este se aproveite dos frutos e rendimentos do imóvel, né? Temos que lembrar agora da aula de teorias da posse, né? Ou seja, o devedor vai transferir a posse, não necessariamente a propriedade, né? De forma que o credor possa fazer uso do bem imóvel se aproveitando dos frutos e rendimentos, né? Então, nas dívidas garantidas por penhor, por anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito por vínculo real ao cumprimento da obrigação. Isso quer dizer o seguinte: o direito de sequela significa que o credor poderá perseguir o bem dado em garantia independentemente de não estar mais nas mãos do devedor originário, né? Essa ideia também é muito vista, né? Esse conceito é visto, por exemplo, na pessoa que adquire um automóvel e esse automóvel é adquirido por alienação e ele repassa o automóvel para outra pessoa que pode usar aquele automóvel, vai pagando, mas no dia que pagar, o banco vai atrás do automóvel, independente com quem esteja o automóvel, né? Então, o direito de sequela é aquele direito que acompanha, é o direito de garantia que acompanha o bem, onde quer que ele esteja, com quem ele esteja. A eventual compra de bem nesta situação, né, deve ser minuciosamente analisada, né? Porque para onde o bem vai, o direito real de garantia o acompanha. O exemplo do carro, do automóvel, é válido nesse caso. E a outra característica fundamental dos direitos reais de garantia é a excussão. Excussão, né, é o ato de excutir, que a gente falou agora há pouco, ou seja, quando é que haverá excussão? Quando houver a execução judicial com a venda ou a oferta daquele bem, por exemplo, em asta pública, ou seja, em leilão. Isso, a excussão é regida pelo artigo 1422 do Código Civil, que afirma o seguinte: o credor hipotecário e o pignoratício, né, o credor pignoratício, lembre-se, é aquele que tem o título do penhor, esses dois credores têm o direito de excutir, de executar, né, a coisa hipotecada ou empenhada e preferir no pagamento a outros credores, observada quanto à hipoteca a prioridade no registro. Então, nesse caso,
existe a necessidade da hipoteca ser registrada em cartório de registro de imóveis. Interessante, uma observação a ser considerada no caso do artigo 1422 é que, no caso da venda não acontecer, por exemplo, como o credor tem o direito de oferecer o imóvel em venda em leilão, e no caso de não acontecer a venda em leilão, ou seja, ninguém interessado na compra, o credor pode adjudicar o bem, ou seja, ele pode assumir a propriedade do bem, ele assumir a posse e a propriedade do bem, nesse caso, é a adjudicação. Bom, falamos sobre as características fundamentais dos direitos de garantia, falaremos agora sobre os requisitos de validade para a constituição de direitos reais de garantia. O que quer dizer isso daí? Para que você possa constituir um direito real de garantia, existem alguns pré-requisitos. Esses requisitos recaem sobre o bem, recaem sobre a coisa, né? E recaem também sobre as pessoas envolvidas na negociação. Então, primeiramente, nós temos os requisitos subjetivos. Primeiro, a capacidade genérica para atos da vida civil. Então, as pessoas envolvidas precisam ter capacitação genérica para os atos da vida civil. Ou seja, não dá para você colocar, por exemplo, uma pessoa curatelada para fazer uma negociação que tenha envolvido os direitos reais de garantia. A necessidade de capacidade genérica para a sua vida civil, conforme a gente estudou em Direito Civil 1, né? Outro requisito subjetivo é a capacidade especial para alienar bens. E só pode alienar bens o proprietário do imóvel, certo? Então, a capacidade especial para alienar bens que são essenciais para garantias reais. Como é que eu vou alienar bens se eu não sou proprietário? Esse é um segundo requisito subjetivo. E esses requisitos estão presentes no artigo 1420, né, do Código Civil, que afirma, só aquele que pode alienar, né, lembrando, só o proprietário pode alienar, poderá empenhar, hipotecar ou dar em anticrese. Lembre-se, anticrese, né, acontece quando o proprietário de um imóvel confere ao credor, desculpa, o devedor, que é proprietário, confere ao credor o direito de posse e usufruto do imóvel. Então, só aquele que pode alienar poderá empenhar, hipotecar ou dar em anticrese, ok? Só os bens que se podem alienar poderão ser dados em penhor, anticrese ou hipoteca. Esse é o artigo 1420 do Código Civil. E outros requisitos são os requisitos objetivos. Né? Primeiro requisito objetivo. Somente coisas podem ser alienadas ou dadas em garantia. Somente coisas, né? Por exemplo, o professor Augusto Rank fala, né, que da possibilidade, talvez remota, de alguém querer ter a pretensão de dar em garantia, por exemplo, um pet, um animal de estimação, falando, isso aqui tem um valor inestimável, eu vou dar em garantia. Não. Somente coisas podem ser alienadas ou dadas em garantia. Mas existe, por exemplo, a possibilidade de você dar em garantia uma quantidade de cabeças de gado. É interessante. E isso também está regido, conforme a gente acabou de falar, no artigo 1420 do Código Civil. Outro requisito objetivo para que haja essa negociação podem recair sobre bem móvel, né? Por exemplo, o penhor. Né? O penhor é uma garantia que recai sobre o bem móvel. E também pode recair sobre bem imóvel, no caso, a hipoteca, por exemplo, certo? Outro requisito objetivo da validade para a constituição de direitos reais de garantia. Não podem ser objetos de garantia coisas fora do comércio. Ou seja, um bem público, né? Não pode ser dado como objeto de garantia, né? Nem podem ser também dados como objeto de garantia os bens inalienáveis, né? Por exemplo, o direito autoral não é necessariamente inalienável. E bens de família também não podem ser dados como... Desculpa, eu falo aqui dos direitos autorais, por exemplo, de música, né? Não necessariamente de livros, né? Os bens de família e as pensões, né? Ninguém pode dar uma pensão como objeto de garantia. Ou seja, para que um objeto seja dado como garantia, ele precisa ser comercializável.
Outro requisito de validade para a constituição de direitos reais de garantia são os requisitos formais. Então, vamos destacar 2 requisitos formais, né? 2 requisitos que são necessários para a formalização dessa transação. O primeiro requisito é a especialização. A especialização é a descrição pormenorizada em contrato do bem dado em garantia. Então, é necessário que haja uma descrição em pormenores do bem no contrato. Também é necessário que haja a descrição do valor do crédito. É necessário que haja a descrição do prazo fixado para pagamento e também da taxa de juros. Então, essa é a especialização, outro requisito para que haja o direito real de garantia. E esses requisitos formais estão previstos no artigo 1424 do Código Civil, né? Os contratos de penhor, anticrese ou hipoteca declararão, sob pena de não terem eficácia, inciso 1, o valor do crédito, sua estimação, o valor máximo. Inciso 2, o prazo fixado para pagamento. Inciso 3, a taxa dos juros, se houver. E inciso 4, o bem dado em garantia com as suas especificações. Outro requisito formal é a publicidade, né, que é regida no artigo 1438, é descrito no artigo 1438 e artigo 1492 do Código Civil. A publicidade dessa negociação vai ser feita pelo registro do título constitutivo no registro de imóveis. Então, por exemplo, a hipoteca deverá ser registrada no cartório de registro de imóveis e assim acontecerá a publicidade, né? Ou no cartório de registro de títulos e documentos, quando acontecer, por exemplo, o penhor convencional. É interessante destacar ainda nessa questão dos requisitos a cláusula comissória. A cláusula comissória, que é descrita no artigo 1428, afirma que é nula a cláusula que autoriza o credor pignoratício, anticrético ou hipotecário a ficar com o objeto da garantia se a dívida não for paga no vencimento. Parece uma contradição, né? A dívida não foi paga no vencimento e o credor, se ele colocar no contrato que pode se apropriar do bem se a dívida não for paga do vencimento, essa cláusula será nula, conforme diz o artigo 1428. Por quê? Porque é necessário que o credor execute a dívida por meio legal, obedecendo às previsões legais, com autorização judicial, e aí ele leva, por exemplo, o imóvel a leilão. Quando ele levar o imóvel a leilão, vai ter que dar preferência para o devedor, se ele quiser pagar, por exemplo, né? Então, essa é a cláusula comissória que encerra essa parte da exposição, que aborda os requisitos para que haja essa negociação dos direitos reais de garantia. E falaremos agora sobre uma modalidade de direito real de garantia, que é o penhor. Falaremos sobre penhor, hipoteca e alienação fiduciária. Começaremos falando sobre penhor, né? O professor Augusto Rank gosta de fazer referência às definições que o professor dele, Roberto Bolognini Júnior, foi o professor da graduação dele. Ele gosta muito desse professor, então ele sempre retoma as definições que o professor Roberto Bolognini Júnior apresentou para ele na sua formação. O professor Roberto Bolognini Júnior fala que penhor é o fenômeno jurídico em que uma pessoa qualificada de devedora pignoratícia, né, devedora que vai apresentar o penhor como um direito real de garantia, assume a obrigação e dá como garantia uma coisa móvel de sua propriedade, né, por exemplo, um anel, né, ou de terceiro, de sua propriedade ou de terceiro, ao credor pignoratício, transferindo-lhe a posse direta da coisa, a fim de que, não sendo a obrigação cumprida no prazo avançado, o credor possa escuti-la, ou seja, executá-la judicialmente, e aplicar o valor obtido no pagamento da dívida. É aquilo que antigamente chamava-se de botar no prego, né? Eu estou precisando de dinheiro, então vou lá na Caixa Econômica, vou botar no prego, sei lá, minha aliança de ouro, meu anel, as joias da minha avó, por exemplo. Esse fenômeno jurídico é descrito no artigo 1431 do Código Civil, né, que afirma que constitui-se o penhor pela transferência efetiva da posse que, em garantia do débito ao credor ou a quem o represente, faz o devedor ou alguém por ele de uma coisa móvel suscetível de alienação. Interessante, né?
Nesse caso aí, o penhor recai sobre bens móveis, corpóreos ou incorpóreos, né? No caso, né, o bem corpóreo, né, como o próprio nome fala, aquele que é o bem concreto, né, propriamente dito. E os incorpóreos poderiam ser, por exemplo, a sociedade ou até também um direito autoral, né? Existem também direitos e deveres previstos na legislação para o credor pignoratício, né? Esse credor que toma um penhor como garantia real de direito, ele tem direitos e tem também deveres. Quais são os direitos, né, do credor pignoratício? Primeiro, ele tem direito à posse da coisa empenhada. Lembrando da aula de teoria da posse, né? Dependendo, por exemplo, da posse da coisa empenhada, ele pode usufruir, dos frutos, né, dessa posse, dessa coisa, desculpe. Outro direito que tem é o direito à retenção da coisa até que haja indenização. Ok? Está bem claro aqui. Também o credor pignoratício tem o direito ao ressarcimento do prejuízo que houver sofrido por vício da coisa empenhada. Então, se uma coisa empenhada apresentar um vício, o credor pignoratício terá direito a ressarcimento do prejuízo. Outro direito que o credor pignoratício tem o direito a promover a execução judicial ou venda amigável se o contrato permitir ou se o devedor autorizar por procuração, né? Se o contrato permitir que haja execução imediata ou se o devedor autorizar por uma procuração, isso poderá acontecer. O outro direito previsto para o credor pignoratício é de apropriar-se dos frutos da coisa empenhada, dependendo, é claro, da coisa. E quais são os deveres do credor pignoratício? Ele tem dever à custódia da coisa, ou seja, aquilo que está sob sua custódia, ele vai ter que devolver, vai ter que cuidar e vai ter que devolver para o devedor, no caso de resolução da dívida. Segundo dever, ele tem dever de defender a posse da coisa empenhada. Okay? O terceiro dever, ele tem dever de imputar o valor dos frutos de que se apropriar. Interessante, né? Se houver frutos, ele vai ter que imputar valor, vai ter que atribuir valor, vai ter que contabilizar os valores dos frutos que ele eventualmente usufruiu. Também vai ter o dever de restituir com os respectivos frutos e acessões uma vez paga a dívida. Foi paga a dívida, vai ter que devolver a coisa empenhada, também com os frutos que eventualmente ainda esteja por vir. E a entregar o que sobeje do preço quando a dívida for paga. Ou seja, suponha que o credor pignoratício tenha recebido como penhor uma propriedade ou uma produção agrícola e já sobra, né? Sobeja o preço da dívida. Ele vai ter que devolver, nesse caso, o que sobejar, o que sobrar. Bom, e quais são as espécies de penhor, né? Nós temos o penhor convencional ou negocial, é aquele que é livremente negociado entre credor e devedor. E temos o penhor legal. O penhor legal é aquele que já é estipulado por ordem judicial ou por situação que, pela lei, já vai configurar aquela coisa como penhor. A descrição disso, né, está no artigo 1467, são credores pignoratícios independentes da convenção. No caso aí, né, os hospedeiros, os fornecedores de pousada, e inciso 2, o dono do prédio. Isso daí é o quê? É o penhor legal já estipulado, exemplo de penhor legal já estipulado pela lei, independente de negociação entre as partes. Temos também o penhor rural, que o penhor rural é descrito nos artigos 1442, 1444 e 1445. O exemplo, já falei, né, anteriormente, no caso da questão agrícola, quando a colheita é dada em penhor. Então, a pessoa faz um empréstimo, um financiamento bancário, e ele dá como penhor a colheita. Ok? Foi o que eu falei agora há pouco, né? E se sobejar, haverá devolução. Se sobrar, haverá devolução para o devedor. Há também o penhor industrial ou mercantil, previsto no artigo 1447 do Código Civil, né, que diz: podem ser objeto de penhor máquinas, aparelhos, materiais, instrumentos instalados ou em funcionamento com os acessórios ou sem eles.
Então, por exemplo, se uma fábrica é empenhada, nesse caso, os acessórios também fazem parte desse penhor. Também há o penhor de direitos, refere-se a bens incorpóreos, artigo 1472. Exemplo, ações de sociedade anônima, frações de capital social de uma sociedade, patentes, direitos autorais. Vamos para penhor de títulos de crédito. Né? Existe também o penhor de títulos de crédito. O penhor de títulos de crédito recai sobre títulos de crédito, como o próprio nome fala, mas também sobre notas promissórias, letras de câmbio, e isso também é chamado de caução. Esse penhor também é chamado de caução, né? Porque o credor não pode receber o crédito antes do vencimento da obrigação. E se houver o vencimento da obrigação, haverá a devolução da caução, conforme a gente vê em alguns casos, em algumas negociações. Há também o penhor de veículos, previsto no artigo 1461 do Código Civil. Podem ser objeto de penhor os veículos empregados em qualquer espécie de transporte ou condução. Nesse caso, há que se registrar em cartório e no Detran, ok? Falaremos a partir de agora sobre hipoteca. Mais uma vez, o professor Augusto Rank recorre ao seu professor querido da graduação, professor Roberto Bolognini Júnior, né, que vai definir a hipoteca como o fenômeno jurídico em que uma pessoa qualificada como devedora hipotecária dá como garantia de uma obrigação por ela assumida um bem imóvel de sua propriedade ou de terceiro ao hipotecário, a fim de que, na hipótese de inadimplemento obrigacional, ele possa levar o bem à execução e aplicar o valor obtido no pagamento da dívida, se não paga no prazo avançado, ok? Nesse caso, então, a pessoa que vai fazer o empréstimo vai apresentar como garantia um imóvel seu ou de terceiro que vai se predispor a isso, né? E caso não haja a solução do pagamento, solução da dívida no prazo avançado, no prazo determinado, esse imóvel irá à execução. Segundo Orlando Gomes e Edson Fachin, do STF, a hipoteca é o direito real de garantia em virtude do qual um bem imóvel que continua em poder do devedor assegura ao credor, principalmente, o pagamento de uma dívida. O que é interessante, né, que o bem imóvel está em posse, em poder e também em propriedade, mas esse devedor poderá perder a propriedade futuramente se não houver pagamento da dívida. Importante é que a hipoteca também deve ser, conforme nós já falamos, registrada em cartório de registro de imóveis. O artigo 1473 do Código Civil afirma que podem ser objeto de hipoteca os imóveis e os acessórios dos imóveis, o domínio direto, né? O domínio direto é a propriedade que se tem sobre um bem móvel. Exemplo, se eu fosse proprietário de uma aeronave, né? Eu poderia hipotecar esse domínio direto. O domínio útil, que é o quê? É a relação de uso, gozo e disposição de um imóvel. Se eu tenho um imóvel que está à minha disposição para que eu possa usá-lo, usufruí-lo, esse uso, esse usufruto, esse gozo poderá também ser hipotecado. As estradas de ferro, os recursos naturais, que se refere no artigo 1230 do Código Civil, os navios, as aeronaves, o direito de uso especial para fins de moradia. O direito de uso especial para fins de moradia acontece, por exemplo, em imóveis públicos que são concedidos para fins de moradia, né? O direito real de uso. Bom, quais são as características da hipoteca? Primeiro, o objeto gravado, né, ou seja, o objeto que foi registrado no cartório, deve ser de propriedade do devedor ou de terceiro que se predispôs a essa negociação. Ou seja, não tem como fazer hipoteca se não há propriedade de imóvel. O devedor continua na posse do imóvel hipotecado. É indivisível, porque grava o bem, né, em sua totalidade. O bem vai ser gravado, vai ser registrado no cartório em sua totalidade. Então, conforme eu falei no início, né, se o sujeito pagar uma parte do imóvel, não quer dizer que uma parte da dívida, não quer dizer que só uma parte do imóvel vai ser hipotecado. Nesse caso, se não houver solução plena da dívida, o credor poderá executar o imóvel plenamente e depois fazer a devolução do que sobrar. Tem caráter acessório, ou seja, na obrigação principal, a hipoteca tem um caráter acessório que vai garantir seu cumprimento. Mas na modalidade convencional, a hipoteca não deixa de ser um negócio solene, apesar de ser acessório nessa negociação
principal. Ela tem um caráter solene, portanto, ela vai ter que cumprir todos os requisitos de formalização de contrato, conforme nós falamos, registro em cartório, por exemplo, a especialização, enfim. Confere ao titular os direitos de preferência, conforme dito no início, né? O hipotecante tem a preferência na hipótese de leilão. E assenta-se em dois princípios, o da especialização, que nós já falamos, que é a descrição pormenorizada do bem, e o da publicidade, que é o registro em cartório de registro de imóveis. Pode haver também a chamada pluralidade de hipotecas, previstas no artigo 1476 e 1477. Né? O dono do imóvel hipotecado pode constituir outra hipoteca sobre esse imóvel, mediante um novo título. Nesse caso, salvo o caso de insolvência do devedor, o credor da segunda hipoteca, embora vencida, não poderá executar o imóvel antes de vencida a primeira. Ok? Não se considera insolvente o devedor por faltar ao pagamento das obrigações garantidas por hipotecas posteriores. Quais são as modalidades de hipoteca? A hipoteca pode ser convencional, legal ou judicial. E também a hipoteca cedular, né? A hipoteca convencional é resultante da livre manifestação entre as partes, né? Ou seja, ela é oriunda do contrato, a forma dela é pública, é registrada em cartório, mas existe também a hipoteca legal, conforme nós falamos anteriormente, é aquela que é prevista judicialmente e independente de determinação entre as partes. Falamos, por exemplo, o artigo 1489 do Código Civil fala que a lei confere hipoteca às pessoas de direito público interno sobre os imóveis pertencentes aos encarregados da cobrança. A lei confere hipoteca aos filhos sobre os imóveis do pai ou da mãe que passaram a outras núpcias antes de fazer o inventário do casal anterior. A lei confere hipoteca ao ofendido ou aos seus herdeiros sobre os imóveis do delinquente para satisfação do dano causado pelo delito e pagamento das despesas judiciais, né? É mais uma hipoteca legal prevista no artigo 1489. No inciso 4, ao coerdeiro para garantia do seu quinhão ou torna da partilha sobre o imóvel adjudicado ao herdeiro reponente, certo? Então, o coerdeiro também vai ter parte quando houver a partilha, né, da herança. E o inciso 5º, ao credor sobre o imóvel arrematado para garantir o pagamento do restante do preço da arrematação. Essas são as características da hipoteca legal. Temos também a hipoteca judicial. Sempre que o réu for condenado a entregar coisa certa ou pagamento de determinada quantia em dinheiro, haverá incidência da hipoteca judiciária, que é prevista no artigo 466 do Código de Processo Civil, tá? Do CPC. Então, artigo 466 do CPC diz: a sentença que condenar o réu no pagamento de uma prestação consistente em dinheiro ou em coisa valerá como título constitutivo de hipoteca judiciária, cuja inscrição será ordenada pelo juiz na forma prescrita na Lei de Registros Públicos. E, por fim, há também a hipoteca cedular, que foi instituída pelo Decreto-Lei 167 de 1967, que dispõe sobre títulos de crédito rural. Também há a cédula rural hipotecária, né, Decreto-Lei 167 a cédula industrial hipotecária, Decreto-Lei 413 de 69, e, mais recentemente, a cédula de produto rural, Lei número 8.929 de 1994, e a cédula de crédito bancário, Lei Provisória 2160 de 2001. São formas simplificadas de hipoteca cedular. E quando que se extingue a hipoteca? Segundo o artigo 1499 do Código Civil, a hipoteca se extingue ou extingue-se, inciso 1, pela extinção da obrigação principal, extinguiu-se o débito, extinguiu-se a hipoteca. Pelo perecimento da coisa, né? Ou seja, se a coisa pereceu, se a coisa degradou-se, não há mais como manter a hipoteca. Pela resolução da propriedade, quando, por exemplo, a pessoa perde a propriedade do imóvel, né, extingue-se a hipoteca. Pela renúncia do credor, o credor não tem mais interesse na hipoteca daquele imóvel. Pela remissão, quando a obrigação é cumprida antes da execução, ou seja, está para executar e o credor consegue cumprir a obrigação. Então, acontece a remissão. Pela arrematação ou adjudicação, né, quando o bem já é arrematado por outra em leilão, por exemplo, ou se não houver a venda em leilão, é adjudicado pelo credor, aí extingue-se a hipoteca. Falaremos agora sobre alienação fiduciária.
Alienação fiduciária. Segundo o professor Carlos Roberto Dabuz Maluf, alienação fiduciária é o direito real de garantia que implica a transferência pelo devedor ao credor da propriedade e posse indireta do bem, mantida a posse direta com o alienante. É, portanto, o negócio jurídico da alienação subordinado a uma condição resolutiva, né? Então, o devedor transfere ao credor a propriedade e posse indireta do bem, porque a posse direta fica com o devedor, no caso, o alienante, né? Nesse caso, é necessário que verifiquemos o desdobramento da posse, que é um conceito previsto na legislação. O desdobramento da posse é quando o proprietário do bem, através de uma relação jurídica, que é o contrato, com outra pessoa, transfere totalmente o poder de fato sobre o bem ou domínio, onde o proprietário continuará sendo reputado possuidor, só que indireto, né? Acho que o caso mais simples de nós verificarmos isso é o caso dos automóveis, né? Do automóvel que está que pode ser submetido à alienação fiduciária, ou do imóvel também. O desdobramento da posse é fenômeno que se verifica quando o proprietário, efetivando uma relação jurídica negocial com o terceiro, transfere-lhe o poder de fato sobre a coisa. Exemplo, o credor que ocupa o imóvel que está sob a alienação fiduciária. Ele tem a posse, ele usufrui, mas a posse indireta e a propriedade está com o banco, né? Apesar de não mais se manter na apreensão da coisa, o proprietário continuará sendo possuidor, só que indireto, né? O banco possui de forma indireta. Quem possui de forma direta é o devedor. Essa possibilidade de desdobramento é consequência daquela concepção de posse de Hering, né, que a gente viu no começo do bimestre, do semestre, que conceitua a posse como exteriorização do poder de fato sobre a coisa. Então, apesar do banco, por exemplo, ser o proprietário do imóvel, quem vai exteriorizar a posse é o morador, que é devedor. Esse desdobramento é previsto no artigo 1361 do Código Civil, que afirma: considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor. E os detalhes estão descritos nos parágrafos 1º, 2º e 3º, para que haja alienação fiduciária. Parágrafo 1º, constitui-se a propriedade fiduciária com registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que serve de título no registro de títulos e documentos do domicílio do devedor. Parágrafo 2º, com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o devedor possuidor direto da coisa. E o parágrafo 3º, a propriedade superveniente adquirida pelo devedor torna eficaz desde o arquivamento da transferência da propriedade fiduciária. Os tipos de alienação fiduciária. Falaremos de dois tipos de alienação fiduciária: a alienação fiduciária de bens móveis e a alienação de bens imóveis. Na alienação fiduciária de bens móveis, como veículos, o bem é transferido ao credor até a quitação do empréstimo. Na alienação de bens imóveis, como casa, apartamento, propriedades, esse bem é transferido ao credor durante o período de pagamento do financiamento. E, por fim, vamos descrever a alienação fiduciária de bens móveis a partir da Lei número 4.728/65, que foi atualizada pelo Decreto-Lei número 911/69 e pela Lei número 6.071/74. A alienação fiduciária de bens móveis é um procedimento semelhante utilizado em bens imóveis, mas aplicado a propriedades móveis como veículos. A posse direta do bem permanece com o devedor, mas o credor detém a propriedade fiduciária até a quitação do débito. E alienação fiduciária de bens imóveis, artigo 22 e 33 da Lei número 9.514/97. A alienação fiduciária dos bens imobiliários requer registro em cartório de imóveis, resultando no desdobramento da posse entre o devedor, possuidor direto, e o credor, possuidor indireto. Nesse caso aí, por exemplo, no caso da alienação fiduciária dos bens imóveis, após o pagamento integral, a propriedade fiduciária é extinta e o credor tem que emitir o termo de quitação em até 30 dias. E o devedor tem 15 dias para quitar a dívida após notificação, né, quando é feita pelo credor. Encerramos, assim, a apresentação de resumos direitos reais de garantia. Obrigado pela atenção.
Obrigado. Obrigado.